Olá, pessoal, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 8 de abril. Na aula de língua portuguesa, temos uma atividade bem simples de revisão e fixação, que fala sobre a classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Então, aqui no quadro explicativo, nós vamos relembrar o que são palavras monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. Então, vocês vão ler com bastante atenção para relembrar sobre esse conteúdo que a gente viu bastante. E aí, vocês vão ler as palavras, são várias palavras que tem aqui, vocês vão ler uma por uma. Pode fazer a separação delas com lápis assim, ó. Por exemplo, aqui, gramática. Cada sílaba você pode colocar um risquinho assim, ó, com lápis, para fazer a separação da sílaba. Então, aqui eu já sei que tem 1, 2, 3, 4. Gramática tem 4 sílabas quanto separadas. Então, ela é uma palavra polissílaba, se tiver 4 ou mais sílabas. E aí, vocês vão pegar essa palavra gramática e colocar na coluna que ela pertence, de polissílabos. Então, vocês vão fazer isso com todas essas palavras, até preencher com a última. Então, é bem simples, vocês vão separar as sílabas aqui mesmo, com lápis, fazendo um risquinho. E aí, vocês vão contar a quantidade de sílabas e colocar aqui na tabela. Não precisa ser feito no caderno, é somente fazer os risquinhos, já dá para ter uma base para a gente ir memorizando até esse processo de separar sílabas sem fazer aquela separação que a gente já está acostumado, com os tracinhos e tudo mais. Então, dá para ser feito assim também na própria folha, com um risquinho entre uma sílaba e outra. Não esqueçam de preencher o cabeçalho com o nome de vocês também. E na aula de matemática, nós temos duas atividades, onde a primeira vocês vão decompor os números, conforme o modelo que está aqui no quadro. Então, vocês vão observar que para o mesmo número, vocês vão utilizar as duas linhas. Na primeira linha, você vai decompor o número de acordo com o valor de cada número com o valor posicional. Então, aqui, se eu leio 136, eu vou colocar o 1 no valor que ele está aqui, que é 100. Depois, o 30 e o 6. Vocês estão decompondo os números. E aqui, vocês vão colocar de acordo com as centenas, dezenas de unidades. Então, se eu tenho 100, eu tenho uma centena. Se eu tenho 30, eu tenho 3 dezenas. E o 6 são 6 unidades. Então, vocês vão fazer isso com todos esses números aqui. Primeiro, vão decompor com números e depois com centena, dezena e unidade. E aqui ao lado tem algumas situações, problemas para vocês responderem. Então, aqui nessa parte da folha, vocês vão armar e efetuar os cálculos. E nessa parte, vocês vão colocar a resposta do problema. Então, primeiro tem que prestar atenção, né, no problema, resolver a conta, e depois, quando for fazer a resposta por escrito, prestar bem atenção na pergunta. Quantas atividades há no quadro? Há tantas atividades no quadro. Não é para colocar somente o número, é para colocar a resposta escrita e completa, de acordo com a pergunta. Quantas maçãs sobraram? Sobraram tantas maçãs. Aqui é uma pergunta bem simples e curtinha. Quantos sobraram? Então, sobraram tanto que coloca o número, né? Então, não precisa colocar uma resposta longa se a pergunta é curta. Quantos bombons ele tem agora? Ele tem tantos bombons. Então, temos que ficar bem atento na pergunta do problema para que a gente consiga fazer uma resposta adequada. Então, prestem bastante atenção para não confundir, e qualquer dúvida é só me perguntar que eu estou à disposição de vocês. Por hoje é somente isso.